Olá! Na aula de hoje vamos aprender sobre intervalos para alimentação e repouso. Você vai conhecer quais os intervalos que o seu empregado tem direito de usufruir. E eles são em número de 4. Temos o intervalo interjornada, o intervalo intrajornada, os repousos semanais remunerados e os feriados do ano civil. Vamos começar pelo intervalo interjornada. Como o próprio nome já sugere, o intervalo interjornada é concedido entre uma jornada e outra, e não propriamente dentro do horário de trabalho, mas pelo contrário, ele é concedido fora do horário de trabalho. Nos termos do artigo 66 da CLT, a empresa é obrigada a conceder um intervalo de descanso de no mínimo 11 horas entre uma jornada e outra de trabalho. Ou seja, se o empregado saiu das suas atividades remuneradas hoje às 11 horas da noite, ele só pode retornar à atividade remunerada na mesma empresa depois de um intervalo de 11 horas de descanso. Se assim não for, se o início de suas atividades no dia seguinte se der antes deste intervalo mínimo obrigatório, as horas suprimidas de intervalo devem ser pagas como horas extraordinárias, com um adicional de 50%. Veja sobre o assunto o que diz o Tribunal Superior do Trabalho na súmula de número 110. Tribunal Superior do Trabalho, súmula 110. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. O próximo intervalo que vamos conhecer é o de nome intrajornada. É aquele intervalo concedido durante a jornada de trabalho para que o empregado possa descansar ou se alimentar. Esse intervalo está previsto no artigo 71 da CLT e possui as seguintes regras. Se a jornada de trabalho diária, que foi contratada com o empregado, variar entre 6 e 8 horas no dia, ele tem direito a um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Mais que 2 horas, somente se for negociado e aprovado pelo sindicato da categoria profissional. Se o empregado, por outro lado, tem uma jornada diária entre 4 e 6 horas apenas, o intervalo dele vai ser de apenas 15 minutos no dia. Por fim, se a jornada diária dele é inferior a 4 horas ou até 4 horas exatas, ele não tem direito a usufruir nenhum intervalo em sua jornada de trabalho. Esses intervalos, tanto aquele de 1 ou 2 horas, quanto de 15 minutos, não são computados na jornada diária de trabalho, o que significa que o empregado pode, por exemplo, trabalhar as 8 horas normais para a qual foi contratado e, além das 8 horas, ainda ter a 1 ou 2 horas de intervalo para descanso. No entanto, é importante observar o seguinte, que esses intervalos não são opcionais, e sim obrigatórios. A empresa tem que conceder. E se não fizer, está sujeita, além de multa administrativa, quando for visitada por um fiscal do Ministério do Trabalho, também a pagar o trabalhador que não teve o descanso, como se fossem horas extraordinárias. Veja que eu disse, e repito aqui pela importância do fato, que o intervalo que não for concedido ao trabalhador deve ser remunerado como se fosse uma hora extraordinária, mas na verdade não o é. O intervalo não concedido tem que ser pago com um adicional de 50%, mas é uma parcela indenizatória que está a reparar um prejuízo causado pelo empregador que não deu o descanso necessário e previsto no artigo 71 da CLT. A hora extraordinária mesmo, assim caracterizada, só vai existir se somando todas as horas efetivamente trabalhadas pelo sujeito,
ultrapassar o limite normal de 8 diárias. Vejam um primeiro exemplo. Jornada diária normal das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 8 horas diárias. Intervalo para alimentação e repouso das 12 às 13 horas. Salário hora de R$ 2,00. Em determinado dia, o empregado não usufrui do intervalo, mas é liberado às 16 horas pelo empregador. Cálculo da remuneração diária. Horas efetivamente trabalhadas. 8, já que o empregado não gozou do intervalo. 8 horas vezes R$ 2,00, R$ 16,00. Indenização pela não concessão do intervalo. 1 hora, duração do intervalo, vezes R$ 3,00, hora acrescida de 50%. R$ 3,00. Remuneração diária. R$ 16,00, horas normais, mais R$ 3,00, indenização. Total de R$ 19,00. Vocês puderam observar neste primeiro exemplo que a empresa não deu o intervalo de 1 hora que deveria dar ao trabalhador, mas liberou ele mais cedo, de forma que as horas efetivamente trabalhadas, contando inclusive com a do intervalo suprimido, não ultrapassaram as 8 diárias. Portanto, é devida a indenização, mas não é devido nada a título de horas extraordinárias. Isso já não vai acontecer com o seguinte exemplo. Vejamos. Jornada diária normal das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 8 horas diárias. Intervalo para alimentação e repouso das 12 às 13 horas. Salário hora de R$ 2,00. Em determinado dia, o empregado não usufrui do intervalo e é liberado no horário normal, 17 horas, pelo empregador. Cálculo da remuneração diária. Horas efetivamente trabalhadas. 9, já que o empregado não gozou do intervalo. Horas normais diárias. 8 horas, limite constitucional, vezes R$ 2,00, valor hora, no total de R$ 16,00. Indenização pela não concessão do intervalo. 1 hora, duração do intervalo, vezes R$ 3,00, hora acrescida de 50%. R$ 3,00. Hora extraordinária, das 16 horas às 17 horas. 1 hora, vezes R$ 3,00, hora acrescida de 50%. Total R$ 3,00. Remuneração diária, R$ 16,00, horas normais, mais R$ 3,00 de indenização, mais R$ 3,00 de hora extraordinária. Total R$ 22,00. Um outro ponto que é importante destacar são os intervalos que são concedidos e que não são previstos na legislação. Muitas vezes, a empresa concede intervalos além daqueles que acabamos de ver, que não estão previstos no artigo 71. Trata-se, por exemplo, do intervalo de 10 minutos para tomar um cafezinho na parte da manhã. Esses intervalos de 10, 5, 15 minutos para tomar um café, que não estão previstos no artigo 71 da CLT, têm que ser remunerados como se fossem horas trabalhadas, porque o trabalhador está à disposição da empresa e porque a legislação não os previu como intervalos obrigatórios. É importante ainda observar que, além desse período ser remunerado como hora trabalhada, a empresa não poderá cortar essa benesse nunca mais. Trata-se de direito adquirido. Como o trabalhador todos os dias tinha direito a se ausentar do trabalho para tomar um café por 5, 10 minutos, esse direito, mesmo não estando previsto na legislação, passou a integrar o contrato de trabalho dele e não pode mais ser cortado. Essa determinação de que não pode mais ser cortado está expressa no artigo 468 da CLT, que diz de forma clara e precisa que qualquer alteração nas regras do contrato, mesmo que sejam regras tácitas, não escritas em lugar nenhum,
que acarrete prejuízos ao trabalhador são alterações nulas, que não geram nenhum efeito no contrato de trabalho. Além dos intervalos, interjornada de 11 horas entre uma e outra e intrajornada, nos termos do artigo 71 da CLT, o trabalhador, todo trabalhador, tem direito também a um descanso na semana, denominado repouso semanal remunerado e feriados. Como o próprio nome diz, esse descanso tem que ser remunerado. É um repouso na semana, portanto, repouso semanal, sem prejuízo da remuneração que foi ajustada no contrato de trabalho. Esse repouso, preferencialmente, tem que ser concedido aos domingos, porque domingo é o dia determinado como de convivência familiar. Somente em casos excepcionais e assim mesmo autorizados pelo Ministério do Trabalho é que o empregado poderá trabalhar no dia de domingo. Salvo o contrário, precisará descansar no domingo, sendo este o dia preferencial de repouso semanal remunerado. Para ter direito à remuneração desse descanso, a Lei 605 de 1949, que é a lei que regulamenta o direito ao repouso, determina que o trabalhador precisa cumprir a sua jornada de trabalho integralmente na semana anterior. Veja que cumprir a jornada de trabalho integralmente significa que, se ele foi contratado para fazer uma jornada de 44 horas semanais, precisa ter trabalhado efetivamente as 44 horas semanais, sem faltas e sem atrasos que superem os 5 minutos de tolerância previstos no artigo 58 da CLT. Se o empregado chegar atrasado, 10 minutos que sejam num determinado dia, por exemplo, numa terça-feira, ele vai poder ter descontados da sua remuneração aqueles 10 minutos de atraso, mais o domingo ou o repouso da semana subsequente. Para receber o repouso, portanto, é preciso que trabalhe integralmente toda a jornada contratada na semana anterior. Algumas faltas, no entanto, não são consideradas para a perda do repouso. Tratam-se das faltas justificadas, que são justificadas pelo trabalhador, mediante a apresentação de um documento que comprove o fato, e também pela legislação, que diz que estas faltas têm que ser remuneradas pela empresa e não podem justificar a perda do repouso semanal remunerado. Elas estão previstas na Lei 605 de 1949 e são as seguintes. O trabalhador pode se ausentar sem prejuízo da remuneração e do repouso da semana seguinte, por até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento. Pode também se ausentar por 2 dias consecutivos, quando ocorre o falecimento de um parente, valendo aí como parente, não todo e qualquer parente, mas simplesmente irmãos, filhos, cônjuges e ascendentes ou descendentes de qualquer grau, como pai, avô, bisavô ou filho, netos e bisneto. Vale também, como equiparado a parente, qualquer pessoa que viva sob sua dependência econômica e que esteja assim registrado em sua carteira de trabalho profissional. Também é possível se ausentar por 1 dia a cada período de 12 meses para doação voluntária de sangue. Também é possível nos casos de licença paternidade, onde o trabalhador do sexo masculino se ausenta por até 5 dias consecutivos nos casos de nascimento de filho. Também é possível se ausentar pelo prazo de até 2 dias, pode ser 2 ou menos, para fins de alistamento eleitoral. Uma outra hipótese que a Lei 605 traz são as ausências necessárias para o cumprimento do serviço militar, que não são remuneradas pela empresa, mas que não podem ser utilizadas para fins de perda do repouso semanal remunerado. Uma outra hipótese são as faltas que o empregado tem para fazer exame vestibular,
mesmo que seja mais de um exame vestibular em cada ano. Comprovou que estava fazendo vestibular, tem a falta justificada. Não perde nem a remuneração, nem a remuneração do repouso semanal correspondente. Também é possível ter faltas justificadas por motivo de doença ou acidente do trabalho. Neste caso, os primeiros 15 dias de falta vão ser pagos pela empresa e o 16º dia em diante pagos pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Nenhuma dessas ausências pode justificar a perda do repouso semanal remunerado. Temos ainda uma outra hipótese, que é quando a empresa, a administração da empresa, determina que o empregado não vá trabalhar em algum dia. Se foi determinação da empresa ou falta concedida, concordada pelo empregador, o empregado não pode ter a perda da remuneração daquele momento e muito menos do repouso semanal correspondente. Também é possível justificar faltas quando há paralisação do serviço. Essa situação é comum em alguns tipos de empreendimento, onde há uma produção excessiva de determinadas peças ou produtos e não há demanda suficiente naquela aquisição. A produção está excessiva, não tem quem compre e a empresa paralisa as atividades. Neste caso, já que a paralisação foi determinada pela empresa, também não se perde nem a remuneração dos dias, nem o repouso semanal correspondente. Uma outra hipótese são as faltas necessárias para ser parte ou testemunha em ações judiciais. Se você move alguma ação na justiça, seja do trabalho, justiça civil, justiça criminal, ou se você é chamado para ser testemunha em algum processo e precisa então se deslocar e comparecer à sala de audiências do juiz, esse dia ou este período de falta também é justificado e não serve para perda do repouso semanal remunerado. Também são consideradas faltas justificadas aqueles dias em que o trabalhador foi sorteado para ser jurado em algum tribunal penal ou criminal. Muitas vezes é preciso ficar recluso, sem contato até mesmo com a família por vários dias, e aí ele não pode trabalhar. Esses dias têm que ser remunerados e servem como justificativa para recebimento do domingo correspondente. O mesmo vale para as pessoas que são arroladas como testemunha em qualquer tipo de ação judicial. Uma outra hipótese de falta justificada, aqui valendo mais para atraso justificado e não para falta do dia inteiro, são aqueles atrasos quando há problema no transporte público ou quando há um acidente no percurso. Nesses casos, se o ônibus que você estava, por exemplo, para ir trabalhar quebra e você tem que ficar esperando um segundo chegar, se você conseguir uma documentação que comprove o fato, este atraso tem que ser justificado e não vai servir para a perda do repouso correspondente. Duas últimas hipóteses de falta justificada ainda existem, mais raras, mas existem. Uma se referem àquelas pessoas vinculadas ao Exército, Marinha ou Aeronáutica que fazem parte da reserva e que por acaso são chamados para alguma manobra ou convocação. Esses dias de ausência na empresa precisam ser justificados por documento e não vão servir para a perda do repouso semanal correspondente. A última hipótese, também rara, mas às vezes acontece, se refere a empregados que participam do sindicato da categoria profissional e que às vezes são chamados para participar de reuniões em organismos internacionais da qual o Brasil seja membro, por exemplo, reuniões da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Todas essas faltas, se devidamente documentadas, são justificadas aos olhos da Lei 605 de 1949 e não podem servir para o desconto do repouso semanal remunerado. Além do repouso semanal, que geralmente é o domingo, preferencialmente no domingo, o trabalhador também tem direito aos feriados, tanto os feriados nacionais ou federais, como quiserem, tanto os feriados estaduais
e até mesmo os feriados municipais. Os feriados nacionais ou federais são fixados por lei e constam da Lei 9.093 de 1995, além de outras normas regulamentares. Os feriados estaduais são aqueles, geralmente, um único dia no ano, fixado por cada estado, portanto, tem um dia diferente, que é, em regra, a data magna do estado, ou seja, a data principal, aquela em que o estado se tornou independente. Nem todos os estados possuem este feriado, portanto, é importante que o estabelecimento verifique, junto à legislação estadual, se existe ou não feriado na data magna do estado correspondente. Pode haver casos de empresas com matriz numa cidade, num determinado estado, que tenha feriado, e filial num outro estado que não seja feriado na data magna da independência daquele estado. Os feriados municipais devem constar de legislação municipal. Cada município tem que ter uma lei determinando quais são os dias de feriado. A Lei 9.093 de 95 determina que cada município pode instituir até 4 datas no ano como feriado municipal. Estes feriados podem ser, por exemplo, a data de aniversário da cidade, os dias do carnaval. Aí temos um comum engano. Muitas pessoas acham que os dias de carnaval, a terça-feira do carnaval principalmente, é feriado federal, civil, e não é. O dia de terça-feira de carnaval é um dia útil como outro qualquer. E, no entanto, pode haver uma lei municipal determinando feriado naquele dia. A Sexta-feira da Paixão, que antecede a Páscoa, tem que ser um dos feriados municipais, nos termos do que determina a Lei 9.093 de 95. Já os feriados nacionais são os seguintes. Dia 1º de janeiro, Confraternização Universal. Lei Federal 662 de 1949. Dia 21 de abril, Tiradentes. Lei Federal 1266 de 1950. Dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Lei Federal 662 de 1949. Dia 7 de setembro, Independência. Lei Federal 662 de 1949. Dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Lei Federal 6.802 de 1980. Dia 2 de novembro, Finados. Lei Federal 662 de 1949. Dia 15 de novembro, Proclamação da República. Lei Federal 662 de 1949. Dia 25 de dezembro, Natal. Lei Federal 662 de 1949. Data de realização de eleições. Lei Federal 1266 de 1950 e artigo 380 do Código Eleitoral. Tanto no domingo quanto nos feriados, sejam eles federais, estaduais ou municipais, é proibido o trabalho do empregado. O empregado só pode trabalhar no domingo e ter outro dia de folga que não seja o domingo, que é o Dia Nacional da Convivência Familiar, mediante autorização do Ministério do Trabalho. Algumas empresas, em razão até da atividade que desenvolvem, já estão pré-autorizadas pelo Decreto 27.048 de 1949. São, por exemplo, os estabelecimentos que vendem produtos frescos, como peixe, frutas, flores, também supermercados, empresas que trabalham com entretenimento, como cinemas, teatros, também os hospitais, coleta de lixo, fornecimento de luz e água e outras atividades que, em razão da própria natureza, não podem fechar aos domingos.
Essas empresas já estão, como eu disse, pré-autorizadas e, portanto, podem funcionar nos domingos sem pedir autorização para ninguém. As outras empresas que não estiverem relacionadas neste decreto precisam pedir permissão. Esta permissão tem que ser solicitada ao Ministério do Trabalho e Emprego através de um requerimento escrito, onde o empregador vai justificar por que ele precisa trabalhar aos domingos, por que não pode conceder descanso neste dia. O delegado regional do trabalho vai então examinar aquela solicitação e autorizar ou não. Somente depois de autorizado pelo Ministério do Trabalho é que a empresa pode funcionar no dia de domingo. Caso esteja pré-autorizada pelo decreto, ou caso funcione no domingo mediante autorização do Ministério do Trabalho, é preciso que a empresa dê ao trabalhador um outro dia de folga. E um detalhe importante, na mesma semana. Não é permitido, por exemplo, o empregado trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e não ter nenhum dia de folga nessa semana inteira. E a empresa dar 2 dias de folga na subsequente. A cada período fechado de segunda a domingo, é necessário que um desses dias seja a folga. Não vai ser o domingo se a empresa tiver pré-autorizada ou tiver obtido autorização por escrito do Ministério do Trabalho e Emprego. Caso a empresa desobedeça a legislação, e essas regras constam da Lei 605 de 1949, e coloque o trabalhador para prestar serviço em todos os dias da semana sem repouso, as horas trabalhadas no dia de repouso têm que ser pagas em dobro, além dele receber o repouso. Ou seja, se o trabalhador recebe R$2 para cada hora trabalhada normalmente e vai trabalhar no dia de repouso, a hora passa a ser de R$4, ou seja, o dobro. Veja o que diz sobre o tema a súmula 146 do Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, súmula 146. O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Uma vez autorizado o trabalho aos domingos e concedido um outro dia de folga ao trabalhador, a empresa tem que atentar para uma escala de revezamento. É preciso que o repouso coincida com o domingo, pelo menos uma vez a cada período de 7 semanas. Esta regra consta da Portaria 417 de 1966, publicada pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, a cada grupo de 7 semanas, pelo menos uma das folgas tem que coincidir com o domingo. Observe ainda que para o comércio varejista existe uma regra diferenciada, que consta da Lei 10.101 do ano de 2000. Para trabalhadores do comércio varejista, diz a lei que esta escala de revezamento tem que ser menor, de forma que a folga coincida com o domingo pelo menos uma vez a cada 4 semanas. Trabalha-se então 3 semanas e folga no domingo. O dia de repouso, seja no domingo ou em outro dia, se for o caso, tem que ser remunerado, como assim também tem que ser o dia de feriado. Como é feita essa remuneração? Veja, o próprio nome já diz, remuneração, e não só o salário básico. Então tem que integrar esse cálculo não somente a hora normal ou as horas normais trabalhadas, como também as outras parcelas habituais, como as horas extras, os adicionais, as gratificações. O trabalhador recebe, portanto, o mesmo valor de um dia normal trabalhado. Se ele for horista, que é aquele sujeito contratado por hora, ele ganha X reais por hora trabalhada, então ele vai receber o mesmo tanto de horas de uma jornada normal de trabalho. O empregado mensalista ganha X reais para o mês inteiro e ali já está sendo pago o repouso. No entanto, é importante observar as parcelas adicionais. Vejam no caso do mensalista, que ganha R$1.000 para cada mês de trabalho.
mas ele também faz horas extras e também tem adicional noturno. Diz a Lei 605 de 1949 que é para pagar não só o salário, porque o salário já está sendo pago nos R$ 1.000 mensais ajustados com ele. É para pagar também a média dessas horas extras, a média desse adicional noturno, por se tratar de remuneração. O cálculo desse reflexo dessas variáveis no repouso é muito fácil e segue um raciocínio único para toda e qualquer parcela variável, hora extra, adicional, gratificação. Qual é o raciocínio? Pega-se o número de horas extras, por exemplo, trabalhadas no mês. Divide-se esse número pelo número de dias úteis do mês. E nesses dias úteis está incluído sempre o sábado, mesmo que a empresa não trabalhe no sábado. Feita essa primeira parte da conta, pegue o resultado e multiplique pelo número de domingos e feriados do mês. Uma outra situação, imagine uma gratificação mensal de R$5.000. É preciso pagar o valor dessa gratificação também no repouso semanal remunerado. Só que como ela é mensal, ele ganha R$5.000 por mês, já está incluído o valor do repouso. Existe uma dica, um macete para que a gente não erre nesse pagamento. Se a parcela que está sendo paga, além do salário contratado, tiver por periodicidade o mês, gratificação mensal, salário mensal, adicional de periculosidade, que é 30% do salário mensal. Se a unidade de tempo for o mês, o repouso já está incluído aí. Se a unidade de tempo for número de hora, número de peça, então é preciso fazer o cálculo. Número de horas dividido pelo número de dias úteis do mês, vezes domingos e feriados. Confira o exemplo. Salário mensal, R$900. Horas extras, R$220. Reflexo das horas extras no repouso semanal remunerado. R$220 dividido pelo número de dias úteis do mês, incluindo sábado, vezes o número de domingos e feriados do mês. Veja este outro exemplo sobre adicional noturno. Salário mensal, R$900. Adicional noturno, R$80. Reflexo do adicional noturno no repouso semanal, R$80, dividido pelo número de dias úteis do mês, incluindo sábado, vezes o número de domingos e feriados do mês. Todas essas parcelas, o salário normal recebido, as horas extras, o adicional noturno e o reflexo de cada uma dessas parcelas tem que ser discriminado separadamente no contra-cheque do trabalhador. Então vem às vezes um contra-cheque bem extenso, mas necessário, onde você vai discriminar, por exemplo, salário normal, X reais, horas extras, X reais, reflexo das horas extras no repouso, X reais. Veja agora um depoimento sobre os intervalos e repouso. A questão do intervalo alimentar para efeitos do empregador pode gerar duas consequências diferentes. A primeira é com relação à anotação do intervalo no cartão ponto e a segunda é com relação ao gozo do trabalhador desse intervalo. O primeiro aspecto, referente a exatamente a marcação no cartão ponto do intervalo. O artigo 74 da CLT informa que o intervalo alimentar ele pode ser marcado simplesmente no cabeçalho. Não precisa o trabalhador todo dia bater esse intervalo alimentar. Algumas empresas adotam esse procedimento de simplesmente marcar o intervalo e elas ficam sem elementos de prova perante a Justiça do Trabalho de que o trabalhador efetivamente gozou esse intervalo. Então, quando ele chega numa reclamatória trabalhista, o trabalhador informa que ele não gozou aquele intervalo e a empresa não tem como demonstrar, porque ela simplesmente marcou no início do mês, aquele intervalo, que esse empregado efetivamente gozou o intervalo. Qual que é a consequência imediata? É que a empresa pode ser condenada a pagar esse intervalo novamente como hora extra. Uma outra consequência é com relação ao gozo desse intervalo pelo trabalhador. Segundo o artigo 71 da CLT, para as jornadas acima de 6 horas, o trabalhador tem direito a um intervalo de 1 hora e no máximo 2 horas. O que algumas empresas fazem por opção é reduzir um pouco esse intervalo mínimo de 1 hora para meia hora. Esse intervalo é possível de ser reduzido?
Ele é possível desde que a empresa tenha efetivamente a autorização da Delegacia Regional do Trabalho, o que é muito difícil de conseguir na prática. Então, as empresas optando em fazer essa redução sem autorização da Delegacia Regional do Trabalho estão, assim como acontece com a marcação do ponto, sendo possíveis de serem condenadas a uma reclamatória trabalhista para pagar aquele período, não usufruir do intervalo como horas extras. Uma outra situação é quando empresas, como por exemplo restaurantes, precisam aumentar esse intervalo de 2 horas para 4 horas de intervalo. Esse intervalo também pode ser aumentado, desde que tenha um acordo diretamente com o empregado ou com o sindicato da categoria para aumentar esse intervalo mínimo, esse intervalo máximo. Como você pode observar, é muito importante que a empresa cumpra adequadamente as normas constantes na legislação sobre os intervalos, sobre o repouso semanal remunerado e também sobre os feriados. Como dica de estudo para a aula de hoje, eu sugiro a leitura da obra Fundamentos de Direito do Trabalho, de autoria de Sérgio Pinto Martins, editora Atlas. Bons estudos para você!